Qual o valor de um animal? E qual o valor de um ser humano? Você sabia que Jesus, ele usou uma parábola para falar a respeito desse assunto? De como os fariseus, os religiosos, os mestres e doutores da lei estavam agindo em relação a essa questão? É exatamente sobre isso que nós iremos falar neste exato momento. Não sai daí não. Aguarda aí que Deus tem uma palavra para a tua vida, para o teu coração, em o nome de Jesus. O texto de hoje está no livro de Lucas, capítulo 15, verso 7, que nos diz assim: Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Por que Jesus ele está citando este texto? Por que Jesus ele fala esta palavra? Jesus ele está em um momento que, no verso 1 deste capítulo, diz que chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo, para ouvir a sua palavra. Só que, enquanto os publicanos e os pecadores chegavam-se a Jesus para ouvir a sua palavra, o texto nos diz que os fariseus, os religiosos, os doutores, os mestres da lei, eles murmuravam contra Jesus. E eles murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Veja só, aqueles que era para ser o exemplo, aqueles que era para ensinar, aqueles que era para levar o conhecimento de Deus para os pecadores, para os publicanos, estava criticando Jesus, porque Jesus estava na sua missão para ensinar e levar a palavra de Deus para essas pessoas. E é importante destacar aqui que, muitas das vezes, nos dias atuais que nós estamos vivendo, este grupo continua a agir da mesma forma que os fariseus agiam. Que grupo é este? Grupo de pessoas que são religiosas, mas que, na verdade, ao invés de elas levarem Cristo para os pecadores que precisam ouvir a palavra, porque os pecadores estão aí para ouvir. É que o texto está dizendo que eles se aproximaram de Jesus, eles queriam ouvir a palavra. Mas em contrapartida, os religiosos, os fariseus, os mestres da lei, eles tentavam impedir Jesus de que ensinasse, de que pregasse aos pecadores. Então este grupo continua a agir nos dias atuais. O grupo dos religiosos, o grupo daqueles que não fazem, mas também tenta impedir quem está fazendo. Mas eu creio que aquele que tem a chama ardendo no seu coração, que tem a palavra de Deus fluindo dentro de si, não se deixará ser levado pela influência dos religiosos, daqueles que não fazem e que ainda tentam impedir quem quer fazer. Porque o chamado, porque a vontade,
o propósito de levar a palavra, de ensinar quem precisa ouvir, é muito maior do que a oposição em relação à pregação do Evangelho.